Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida, nos Estados Unidos, de uma igreja americana. Eu não trabalho com brasileiros aqui, eu trabalho com os americanos. E durante o Covid nós começamos a fazer essas meditações prolongadas, né, maiores um pouquinho, para o pessoal que não podia ir na igreja, lembra? Você está lembrado dessa época? Então, o pessoal não podia ir na igreja, as igrejas não estavam preparadas para todo mundo ficar trancado dentro de casa e tal. Então nós resolvemos fazer esse culto em português, que é simplesmente um culto condensado, né? Uma oração, uma música, uma meditação na palavra de Deus para edificar o pessoal, né? Então nós começamos a fazer naquela época. O Covid vai, Covid vem, a gente ainda está fazendo, né? Eu não sabe por quanto tempo ainda vamos fazer, mas vamos continuar fazendo enquanto Deus der graça e quiser que a gente continue. A minha igreja não tem brasileiro, então eu não estou concorrendo e competindo com ninguém, né? Eu espero que você tenha a tua igreja. Se você não tem a tua igreja, você mora aqui na Flórida, aqui no Brevard County, e quiser fazer uma visitinha pra gente, Cocoa Presbyterian Church, checa a gente, né? Você pode checar o nosso website, cocopress.org, e aí você faz uma visita pra gente, né? Se você é imigrante aqui, você tem que aprender inglês. E uma das melhores maneiras de se envolver com o americano. Então, esse é o meu convite para você. Mas nós estamos atingindo gente, tudo quanto é canto do mundo de fala portuguesa. Então, estamos abençoando essa é a parte importante. E durante a semana, de segunda a sexta, eu tenho uma meditação nesse mesmo canal aqui. A meditação chama um pingo de prosa, de uns 3 minutinhos, 4 minutinhos de meditação, que eu lanço mais ou menos na hora do almoço, dependendo do fuso horário. E das mudanças de horário, né? Aqui ainda muda o horário. Então, mas eu lanço no começo da tarde, né? Vamos pôr assim. Aqui nos Estados Unidos, horário de Nova York, eu lanço às 11h30 da manhã. Que é uma meditação pequenininha. Estamos rodando a Bíblia, né? Estamos rodando a Bíblia. Então, acho que vamos entrar no Novo Testamento, alguma coisa assim. Então, estamos caminhando, né? Já terminamos o Velho Testamento, estamos para terminar o Velho Testamento. Mas estamos livro por livro, um versículo por dia para meditar com você, compartilhar uma mensagem de consolo, conforto, encorajamento para você, né? E é o nosso objetivo aqui nesse culto, né? E um dos objetivos aqui é orar por você. Então vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela misericórdia do Senhor ter se renovado nessa manhã para conosco, Senhor. Dá graça pra gente, abençoa, continua usando a gente, né? E nós somos extremamente gratos, Senhor, pelo teu cuidado. E agora eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las, abençoar a saúde, abençoar o trabalho, as finanças, abençoar a família, Senhor. Dá graça para o teu povo, ó Deus. Cuida deles, protege, ó Deus, edifica, transforma, usa para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Dá o sustento necessário para eles, ó Deus. Não só para a vida material, mas para a vida espiritual. E abençoa a gente nesse ministério, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda manhã, todo culto, né? Todo culto que eu lanço aqui para vocês, eu faço isso. Eu ponho uma música para te abençoar, para te edificar, né? E muitas vezes eu vou lá no fundo do baú, né? E talvez vocês aí, se vocês são mais novos, talvez vocês nem conheçam esses grupos mais, né? Mas alguns desses grupos ainda estão em voga, né? São referência, né? de ministério com música no Brasil. Né? Então, e de vez em quando eu pego alguns novos que eu não conheço, né? Mas Deus tem dado talento para o povo brasileiro e para os cristãos brasileiros, né? Então é uma bênção. Então vamos ouvir a música de hoje.
Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados, enquanto coitados não sabem ao certo pra onde vão. Nem porque eu pergunto afinal, onde estamos nós? O que somos nós? E o que fazemos nós? Não há um convite a interessados, pois fomos chamados sem exceção. A palavra já diz, nós sabemos bem, somos luz e sal. E eu pergunto afinal, mas se não salgar? Mas se não salgar? E se não brilhar? E se não brilhar? Pra que servimos nós? Multidões se batem, se abatem, correm, andam sem direção. Sem direção. São as lutas e as guerras e os rumores de uma paz que bem longe vai. O que fazer? Não posso calar, deixar meu próximo cair, enquanto eu estou aqui, cansado de saber que Cristo é a paz que vence o mundo, que Cristo é a paz que vence o mundo, que Cristo é a paz que vence o mundo. Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados. Não. Eu espero que tenha sido uma bênção para a tua vida, uma bênção para a tua vida. Eu tenho compartilhado com vocês, no começo de ano, né? Se você está me pegando na sequência certa, né? Talvez você não esteja, tudo bem. Mas eu quase sempre, não sempre, mas quase sempre eu compartilho com a igreja coisas básicas da vida cristã, para dar aquela reforçada, para lembrar o pessoal das coisas que nós devemos fazer, né? E como cristãos, né? As práticas espirituais, as práticas cristãs, como é que a gente... Então eu falo sobre oração, sobre o estudo da palavra, sobre meditação. E hoje nós estamos vendo um aspecto que eu comecei no vídeo anterior, né, na semana passada, que é o aspecto da proclamação, que é parte do básico dos cristãos. É importante você saber disso, que você não pode ser um cristão e simplesmente ficar calado, e não contar para ninguém, e não mostrar para ninguém, e não compartilhar com ninguém. Não existe isso, não existe isso. O cristão ele tem como uma função básica dele de ser cristão é de compartilhar o Evangelho de Deus, E o texto que eu estou usando é o texto lá de Mateus, que é o treinamento que Jesus deu para os discípulos, né? Mateus 10, de 1 a 8. Deixa eu ler esse texto para você. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para os curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa é a palavra de Deus para você nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a tua palavra, que o Senhor me use para comunicar a tua palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Abre a mente, o coração, ajuda essas pessoas a entenderem a tua palavra e a responderem, a agirem de acordo com a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Você está lembrado que na reunião, no vídeo passado, né, se você não assistiu, assiste o culto passado, né, que eu usei os óculos, né, aqueles óculos diferentes, para demonstrar os tipos de pessoas, né, ou os tipos de atitude das pessoas, as nossas atitudes para com as pessoas. A gente põe o óculos escuro, porque a gente não quer ver ninguém, a gente põe o, né, a gente está querendo se isolar, a gente põe um óculos grande, azul, que é para todo mundo tá bom, para que eu vou pregar o evangelho, né? Tá todo mundo certinho, cada um faz o que bem entende, todo mundo feliz, e os óculos são tortos, né? Para aqueles que falam assim, ó, tá todo mundo ruim e não tem jeito de consertar, Então, nós vimos na semana passada que a definição do campo missionário, né? A definição do campo missionário, os gentios, os samaritanos e as ovelhas perdidas de Israel. E eu compartilhei com você que os gentios são aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum do cristianismo, né? E ainda existe muita gente assim nesse mundo de hoje. Os samaritanos são aqueles que têm algum conhecimento, mas está misturado, mesclado, né? A gente vai voltar a falar nisso. E as ovelhas perdidas de Israel são aqueles que têm o conhecimento, mas que abandonaram ou que não levaram até as últimas consequências de fazer um compromisso com o Evangelho. Hoje eu vou falar a respeito da mensagem apropriada para esses grupos, né? A gente tem que conhecer esses grupos, quer dizer, você tem que conhecer ao teu redor quem é quem, para que você possa, então, usar a mensagem apropriada para cada grupo. Quem é esse tipo de pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa ela representa uma pessoa gentia, no sentido de que ela não conhece nada, ou ela é um samaritano que conhece as coisas tudo misturado, conhece um pouquinho, mas não conhece tudo, não conhece mais profundamente, ou é alguém, né, uma ovelha perdida da casa de Israel, já foi educada na fé, já frequentou igreja, foi para acampamento, foi para isso, foi para aquilo, e agora largou, né? Então está precisando voltar. Então existe, né, é importante que a gente entenda, né, quando a gente vai divulgar o Evangelho, para quem que a gente está falando, para direcionar a palavra para a pessoa certa. Esse é um dos grandes desafios que eu enfrentei na minha vida. Não sei se você sabe, eu fui durante um bom tempo, eu trabalhei com a Mocidade para Cristo aí nos Estados Unidos, e trabalhei aí no Brasil, e trabalhei com a Youth for Christ, que é a mesma, aqui nos Estados Unidos. E no Brasil eu era evangelista itinerante. O que eu fazia? Eu rodava uma boa parte do Brasil, né? Tem áreas que eu não fui, mas eu rodava ali a parte central do Brasil, né? Do Paraná, Goiás, né? até a Bahia, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Então esse canto, né? Eu rodei bem aí no Brasil, de ônibus ainda por cima, né? E o grande desafio de um pregador que você vai, eles criam um evento, um acampamento, ou um evento na igreja, um evento no ginásio, alguma coisa assim, evento evangelístico, que convida. É o maior desafio para o pregador saber
Porque você não conhece, você está chegando de fora, você não conhece as pessoas, é muita gente. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar tiro de cartucheira. É isso que eu falava para a turma, tem que ser tiro de cartucheira. Você tem que falar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, sem falar para os samaritanos que estão ali, você tem que falar para os gentios que estão ali. Então tem gente né, a tua mensagem tem que ser aplicada para todos eles, para eles pegarem o que precisa entender. Então é um desafio para todo evangelista itinerante, pregador, é um desafio, porque você chega e mesmo na igreja, muitas vezes na igreja você encontra esse tipo de público, né? Se tem um evento especial, a esposa leva o marido, ou o marido leva a esposa que nunca foi na igreja, não sabe de nada, ou o filho, ou o pai, né, o vizinho, então leva para lá, e aí de repente você tem essa mescla dentro da igreja, e aí a coisa você tem que saber para quem que você está entregando a palavra, né? Então muitas vezes você tem que dar tiro de cartucheira, no sentido de que você tem que falar para cada grupo específico, né? Então, essa é a mensagem para as ovelhas perdidas. O que Jesus fala aqui para esse versículo 7 é o seguinte: à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Que ele está falando assim: eu não quero que você vá para os gentios, não quero que você vá para os samaritanos, isso aí é para os discípulos, lá para os 12. E ele fala: eu quero que eu quero que vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esta é a mensagem específica para eles. O que Jesus está querendo dizer para a gente, ensinar para a gente, o que nós aprendemos nessa história aqui, é que cada grupo tem uma mensagem específica para eles. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel é que o reino dos céus está próximo. Eles, os samaritanos não entenderam nada, os gentios muito menos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles entenderiam a mensagem. O que Jesus está querendo dizer? O reino dos céus está próximo. Eles iam pegar, porque eles tinham fundamento, eles tinham conhecimento das profecias, eles tinham conhecimento das palavras de Moisés, eles iam entender o que isso significa. Então o tempo chegou, é agora. Então a gente tem que entender que cada grupo vai ter uma mensagem diferente para eles. Porque eles têm um histórico diferente. Certo? Se você chegar para um gentinho e falar: o reino dos céus está próximo. Mínima ideia do que você está falando. Mínima ideia. E muitas vezes acontece isso. E muitas vezes você é rejeitado porque você não identificou o grupo com quem que você está falando. E aí você fala uma coisa como se a pessoa tivesse que conhecer as escrituras memorizadas. Como disse o profeta não sei o que, o cara, o que é isso? Nunca ouvi falar dessa coisa. Nunca ouvi falar de Bíblia, nunca ouvi falar de Jesus, nunca ouvi falar de igreja. Escuto, mas não. Então é muito importante. Devemos entender que para cada grupo a mensagem será diferente. E isso vai te ajudar a compartilhar com os teus amigos, compartilhar com o pessoal lá da igreja, compartilhar com o pessoal que trabalha com você, teus familiares, muitas vezes vizinhos. Porque assim que você definir onde é que ele está, aí você vai definir a mensagem para eles. Essa pessoa aí não conhece Bíblia, então vou começar a citar a Bíblia torta e direita aqui. A pessoa não vai entender nada que eu estou falando, ainda vai me achar louco, né? Não, aquela pessoa ali conhece alguma coisa, né? Então deixa eu dar só uma dica para você, como é que funciona aqui, como é que como é que você direciona a tua comunicação, a tua proclamação para cada grupo aqui. Para os gentios, vamos dar uma olhada lá, os gentios, o que eles precisam saber? Eles precisam saber de tudo. Hoje, eu falei para você no vídeo passado, que hoje nós estamos vivemos num mundo politeísta, né? As religiões estão invadindo, então a pessoa está misturando tudo, né? É uma miscigenação nesse sentido, está misturando tudo, está misturando uma igreja daqui, uma religião dali, uma ideia disso, uma ideia daquilo. A pessoa faz meditação, é o Buda, é o não sei o que, aí é um santo católico, e a coisa vai, está tudo mesclado, né? O que é o gentio? O gentio, ele precisa saber de tudo.
Ele não tem base de nada, ele não conhece as Escrituras, não conhece Jesus, nada. Talvez ouviu falar de Jesus, mas não conhece quem é Jesus. Então eles precisam saber que há um Deus. Então você tem que começar do básico. Olha, isso é o que eu acredito, que existe um Deus. É um Deus que criou o universo. E um Deus que criou o universo, criou o homem, criou a mulher, e eles se rebelaram contra ele. E eles estão debaixo de condenação. E esse Deus enviou o Filho dele para pagar a pena dessa condenação. A pena dessa condenação. E Jesus veio, viveu uma vida perfeita e se ofereceu como um sacrifício para Deus, para que a pena da condenação deles, do pecado nosso, fosse satisfeita, paga. Então é simples, básico, e é importante a gente saber disso, saber o que é a nossa queda, a nossa situação diante de Deus, da justiça de Deus, quem é Jesus, o que ele fez, como é que é o perdão, a salvação. Eles precisam do básico, o gentio precisa do básico. Não adianta você falar, entrar em predestinação, batismo por aspersão ou imersão, e não sei o que, ser membro de igreja. Não, eles estão precisando de encontrar Jesus, o Salvador. Simples assim. Se você complicar, aí... É claro que tem gente que vai querer bater boca com você, etc e tal, mas você tem que manter o básico. Eles têm que saber o básico. Falar, olha, isso é o que eu acredito. Isso é o que eu acredito. Então, o gentio é esse. Você tem que manter o básico com ele, porque eles não conhecem nada. Nunca viram, nunca pegaram numa Bíblia. Talvez nunca entraram numa igreja evangélica, numa igreja cristã, né? Talvez entraram só para algum evento especial, um casamento, um funeral, um batismo de um sobrinho, alguma coisa que vale, mas nunca participaram de nada. Então os gentios precisam do básico. Os samaritanos, o que é o samaritano? O samaritano já tem algumas informações, ainda que distorcidas, sobre o cristianismo. O nosso ministério, o nosso trabalho é ajudá-los a conhecer os detalhes que estão faltando e trazê-los para a fé em Cristo. Então é achar os detalhes que estão faltando. Até onde vai o conhecimento deles? Até onde aquele conhecimento é certo? Porque muitas vezes eles têm algum conhecimento, mas está tudo deturpado. Porque são misturados. Eles misturaram religião daqui, religião dali. Eles pensam que você é uma coisa, né? Você é evangélico, protestante, pentecostal, não, metodista. Você é aqueles que pula, grita, faz isso, fica quietinho, acende vela, não sei. Eles estão tudo, eles têm a ideia, como dizia a minha mãe, eles ouviram o galo cantar, mas não sabem aonde, né? Eles ouviram o galo cantar, mas não sabem aonde. Então a minha mãe costumava falar isso, né? O pessoal ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Então eles têm uma ideia, mas é meio misturada, meio perdido, estão procurando aí do galo ainda, para onde é que está o barulho, o som do galo. Então essa você tem que simplesmente descobrir onde é que eles estão e adaptar. Por isso é importante você conhecer a tua Bíblia, né? Conhecer o plano de Deus, conhecer a Bíblia, para você pegar onde é que eles estão e falar, peraí, isso aí tem que entender que nós estamos falando de evangelismo e proclamação. A ideia aqui é apresentar Jesus para a salvação. Nós não estamos debatendo doutrina, não. Não está na hora de fazer isso. Nós estamos falando de trazer pessoas para Jesus. Não tem que bater boca com religião, não tem que bater boca com denominação. Evita isso. O negócio é apresentar Jesus para eles. O que eles entendem do Evangelho? Existe um Deus que é Criador, soberano? Muito bem. Criou o ser humano? Muito bem. Então até aí nós estamos muito. Eles sabem que o ser humano se rebelou contra Deus. E por causa disso caiu e está nessa muvuca que a gente encontra hoje em dia. E isso precisa ser restaurado, e que Jesus é
o único instrumento de Deus para a restauração do ser humano, para o ser humano voltar para Deus. Então é essas conexões que você tem que fazer para a pessoa voltar para Jesus, ou para a pessoa conhecer Jesus. Porque vai ver, para eles Jesus ainda é só um homem bom, um profeta, um mestre, nada mais que isso. Não, Jesus é mais que isso. Ele é o Filho de Deus que veio nos salvar. Então é importante, o samaritano, eles têm informações, mas as informações são truncadas, são misturadas, e não tem todas as informações. Não tem todas as informações. Então, o samaritano você tem que saber lidar com ele, para saber onde é que ele está, para você apresentar Jesus para ele e conectá-lo com Jesus. E aí tem as ovelhas perdidas da casa de Israel, que nesse texto aqui é o que Jesus queria naquela época, era o plano. Depois Jesus, nós vamos ver semana que vem, Jesus abre para o mundo inteiro, mas naquela época a mensagem era: o Messias chegou, o reino de Deus está aqui. Essa é a mensagem, agora. É agora. Né? As profecias estão sendo cumpridas. Lembra Jesus pregando lá na sinagoga? Ele falou: hoje se cumpriu essa profecia diante de vocês. Você imagina o pessoal sentado ali, ouvindo aquilo. Infelizmente, a grande maioria não acreditou naquilo. Mas você imagina Jesus sentado ali, lendo um texto a respeito do Messias e falando para eles: hoje essa palavra se cumpriu. Vocês estão assistindo, vocês estão vendo essa palavra se cumprir na frente de vocês. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são elas? São aquelas que foram criadas na igreja. Essas são as ovelhas perdidas, criadas na igreja. Filho de crente, né? Conhece Bíblia? Conhece. Foi na igreja? Foi. A igreja até ir para a escola, até ir para a faculdade. A maioria. Aqui nos Estados Unidos existe uma pesquisa muito triste que quase 85% dos jovens que vão para a faculdade largam a igreja. É um trem absurdo. A não ser que eles se convertam antes e aí vão para um colégio, uma faculdade evangélica, cristã, alguma coisa assim, ou mesmo para outra faculdade, mas já vão crente para lá, porque se for para lá sem ser crente, a coisa fica feia. Né? Então foram criadas na igreja, sabem do que eles precisam, que eles sabem que precisam voltar para Deus, eles sabem, no fundo eles sabem que eles abandonaram a Deus, abandonaram Jesus, abandonaram a igreja. Mas elas estão muito ocupadas com outras coisas, entretidas demais para fazer isso. Né? Não estou afim, é muita coisa. A igreja agora não. Essas pessoas Deus tem que te dar graça para conectar com essas pessoas. E a graça e sabedoria para você falar a coisa certa para elas. E a coisa certa não é igreja. Você precisa voltar para a igreja. Ou então quando a pessoa aparece na igreja um dia, como diz o pessoal lá em Minas, de supetão, aparece lá na igreja e fala: vai ter festa no céu, olha quem apareceu aqui, não sei o que. Não faz isso com a pessoa, não, né? Não põe a pessoa na podre, numa situação, né, desconfortável, né? Diz para ela: tô contente, que bom que você veio, tô contente de você ter vindo, aquele negócio todo, né? Então você tem que fazer a conexão certa e ajudar a pessoa a entender que ela precisa de ter um encontro com Jesus, se ela não teve ainda. Se ela teve, então ela precisa voltar mesmo para o Senhor e consertar a vida. Mas se ainda não teve, ela precisa ter um encontro com Jesus. Filho de crente não é crente. Deus não tem neto, como dizia o pessoal, né? Deus não tem neto, Deus tem filho e filha. Não tem jeito. Não vai. Você tem que. A aliança tem que ser tua. O contrato, o acordo, a salvação tem que ser tua, é para você, né? Para você. Os filhos de crentes, eles têm a vantagem da aliança de Deus com os pais, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É algo. Então, os pais têm que continuar orando pelos filhos, para os filhos voltarem para o Senhor.
para cumprir aquela promessa. Mas é através dos amigos que Deus vai fazer isso. O pai lidar com o filho, mãe lidar com o filho, é complicado. Acontece, mas é complicado. Orar para que Deus coloque alguém na vida deles que vá trazê-los de volta. Esse é o objetivo. E continuar orando por eles. Mas ora para que Deus coloque alguém na vida deles que os traga de volta para a igreja. Não precisa ser nem a tua igreja. Aqui, em aspecto de salvação, nós não podemos ficar com negócio de igreja. Tem que ser na minha igreja, senão não conta. Não, tem que ser para Jesus. É Ele que conta. É Ele que conta. Aí depois arrumar uma igreja para servir, para crescer, para ser uma bênção, uma igreja fiel. Aí depois vai na igreja. Agora nós estamos falando de proclamação, de salvação. As pessoas precisam de Jesus e precisam de ser salvas. Esse é o objetivo. Então esses 3 tipos, cada um você tem uma maneira de se aproximar deles e de lidar com eles, tratar deles. E se você não souber, você vai fazer bobagem, porque você fala de uma coisa para um, mas você devia estar falando para o outro. E aí complica a coisa, né? Eu espero que tenha te ajudado nesse objetivo. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento. E pedimos que o Senhor use essas pessoas que estão nos assistindo para proclamar, para compartilhar a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus, com aqueles que estão ao seu redor. Dá graça para eles, dá poder, sabedoria, para eles fazerem a coisa certa, da maneira certa, com a pessoa certa. E os abençoe, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por estar aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares. Eu espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, semana que vem, domingo que vem, nós estamos juntos. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.